Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Básico. Essa é a aula de número 50 e hoje nós vamos continuar o assunto de exception. Nós vamos falar sobre stack traces e a palavra-chave throws. Comentei com vocês acho que foi na aula retrasada, sobre a classe throwable, que é a superclasse de todas as exceptions e todos os erros do Java. Na próxima aula, a gente vai aprender certinho qual que é a diferença entre erro e exception do Java. Mas o importante aqui é saber que a classe throwable é a superclasse dos erros e das exceptions do Java. E é claro, como superclasse, ela possui alguns métodos úteis que são herdados por todas as subclasses da classe throwable. Esses métodos, pra gente aqui agora, nós vamos aprender dois desses métodos, mas depois, se vocês quiserem, declara uma exception throwable e coloca ali o nome da variável, por exemplo, exception, ponto, e olha ali no Eclipse e no NetBeans todos os métodos que estão disponíveis. E entre todos aqueles métodos, os dois mais utilizados em projetos são o getMessage, que vai retornar a descrição do erro, afinal, o que aconteceu para aquele erro ser capturado, e o print stack trace, que vai imprimir o stack trace do erro. Lembra quando a gente não estava capturando as exceções e o Eclipse e o NetBeans, eles colocam na saída ali no console uma mensagem em vermelho. Aquele texto contém a mensagem, que é o getMessage, né, a descrição do erro, mais o stack trace, que é em qual classe, em qual linha daquela classe é que aconteceu o erro. Isso ajuda pra caramba, por exemplo, quando a gente tem um erro em um projeto, para saber aonde é que a gente tem que olhar no projeto para tentar acertar aquele bug, né, o erro que está dando. Então, para a gente capturar uma exception ou erro genérico, a gente utiliza a classe throwable, como eu comentei para vocês na aula retrasada. Porém, eu disse para vocês que não era para usar o throwable, porque o throwable é a superclasse de todos os erros e exceções do Java. O que eu uso então, Loiane, para ser mais elegante, para deixar o meu código bonito, para os outros desenvolvedores olharem e falar, olha que código bonito? A gente usa o exception. Como nós vamos aprender na próxima aula, no programa Java, nós estamos interessados nas exceptions que podem ser capturadas pelo programa. Então, esse código que a gente está vendo aí, o esim usar, tem um exception e uma variável xc. Esse é o tipo de código que vocês mais vão ver em projetos Java, se vocês forem pesquisar na internet ou no GitHub. Então, sempre lembrar de utilizar o exception e não o throwable. Só para fixar o que a gente aprendeu, vamos fazer um exemplo e aí depois a gente vai para a segunda parte dessa aula. Vou pegar aqui exception genérica, vai parte do pacote da aula 50, e aqui da aula 49 eu vou pegar aqui o finally. Não, deixa eu pegar aqui da aula 40 e 48. Já estou com public static void main aqui. Não, então vou copiar com public static void main e vou copiar aqui. Então é aquele programinha de divisão onde nós temos a divisão e tem o erro dividir por zero e a posição de array inválida. Na vida real, nos programas, em projetos reais Java, o que geralmente a gente faz? A gente não fica capturando esse monte de exceção, exceto nas exceções que precisam ser verificadas, que nós vamos ver na próxima aula. Mas o que nós fazemos é isso aqui, exception e aqui tem, você coloca uma mensagem. Só que a gente não coloca uma mensagem assim, por exemplo, olha aqui, ó, aconteceu um erro. Então eu vou executar esse programa aqui e vai dar acontecer um erro. A gente não coloca isso daqui porque em projetos reais, geralmente, nós vamos colocar essas informações de acontece exceção em logs. Existem bibliotecas muito famosas no Java como log4j, que é o log4j, que são bibliotecas utilizadas para criar arquivos de log. E quando o sistema está em produção, a gente não vai debugar um projeto em produção, né, minha gente?
se acontecer algum erro em produção, a gente vai olhar o log para ver o que aconteceu. E é justamente informações sobre a exceção que a gente precisa colocar no log. O que seriam essas informações? Aqui, por exemplo, você pode colocar um e.getMessage. Já fica um pouco melhor. Então, se a gente executar aqui de novo, coloca aqui, dividiu por zero, mas ainda isso aqui não é muito útil pra gente, porque se você pegar isso aqui, olha, tô nesse programa aqui, mas aconteceu uma divisão por zero. Aonde foi que aconteceu essa bendita divisão por zero, hein? A gente não sabe, aqui deu só uma mensagem 5, que não quer dizer nada pra gente. E pra ajudar ainda mais o desenvolvedor a descobrir aonde foi o erro, nós colocamos o print stack trace. Então aqui e.print stack trace. E vamos executar de novo. Agora sim nós temos algo melhor pro desenvolvedor. Aqui nós temos então a divisão por zero. Aconteceu um arithmetic exception que foi na linha 12. Então já é bem melhor pra gente saber que aconteceu na linha 12. E aqui também um array index out of bound exception, que foi tentando acessar a posição 5 de um array, e foi exatamente aqui também nessa linha 12. Isso já melhora bastante pra gente. Agora, pergunta que vocês podem estar se fazendo nesse momento: antes da gente começar a usar o try-catch e até o finally, essas informações já estavam sendo impressas na tela. Qual que é a diferença? Agora a diferença é que se eu simplesmente fazer isso daqui, olha, vou deixar aqui o try em branco porque, né, não vai acontecer nada, mas esse código que pode estar o erro está fora do try-catch. Ele simplesmente, na primeira vez que ele for executado e der um erro, o programa vai parar a execução, e a gente não quer isso de maneira alguma. Aqui a gente pode obter as informações da exception que aconteceu, da exceção que ocorreu, e ainda continuar a execução do nosso programa até o programa ser finalizado. Então é sempre importante fazer o tratamento das exceptions no Java e utilizar ali os métodos getMessage e o print stack trace para ajudar o desenvolvedor a descobrir aonde foi que aquele erro ocorreu. E eu, como mencionei, em projetos reais a gente vai jogar aquelas informações não para um console, mas para um arquivo de log, para que depois esse arquivo possa ser acessado por algum desenvolvedor ou pela equipe de suporte e possa ver onde que ocorreu aquele erro. A outra parte dessa aula é sobre a palavra-chave throws. Essa palavra-chave throws nós utilizamos quando nós não queremos tratar a exceção, ou seja, quando nós não queremos colocar ali um try e um catch no nosso método. A gente quer disparar a exceção caso ela ocorra, e nós queremos passar a responsabilidade para quem for utilizar o método de tratar aquela exceção. Como a gente acabou de ver nos nossos exemplos, exceções como array out of bounds e exceções como arithmetic exception não são exceções que precisam ser verificadas, então elas não precisam do throws explicitamente. A gente vai ver na próxima aula mais sobre a questão da família, dos erros e das exceções do Java. Porém, no exemplo que nós estamos trabalhando ali agora, a gente sabe que pode ocorrer uma exceção, e se a gente não quiser tomar responsabilidade e tratar a exceção, nós podemos utilizar a palavra-chave throws e jogar a exceção para frente, para quem for utilizar o nosso método poder tratar a exceção. Isso é muito útil quando você está construindo uma API, ou seja, está construindo uma biblioteca para que outros desenvolvedores possam utilizar essa biblioteca. E isso é muito útil também quando nós estamos trabalhando com Java Web, porque geralmente a gente não fica tratando essas exceções em todo canto do código. Existe um lugar específico onde nós vamos tratar essas exceções para que a gente possa retornar um erro mais amigável para o usuário. Nós vamos fazer um outro exemplo aqui agora de como passar. Vamos botar aqui usando throws, um public static void main. Vamos fazer um exemplo aqui de leitura de caracteres.
Eu já peguei vários comentários de vocês em algumas aulas de Loiane, eu tentei ler um double, só que no exemplo que você fez, você entrou 3.5. No meu computador isso dá erro. Aqui eu utilizo 3,5. Isso é porque o computador que eu estou utilizando está configurado em inglês. O padrão americano de números decimais, o separador que utiliza é o ponto. E nós aqui no Brasil, se o computador de vocês estiver em português, a gente utiliza a vírgula como separador decimal. Então é por isso que existe essa diferença. E como é que a gente pode tratar essa diferença, hein? Nós vamos fazer aqui então um public double lê número. E aqui então nós vamos fazer o scanner. Vamos tentar lembrar, vamos tentar tirar as teias de aranha aí de como faz entrada de dados no teclado. Então vou colocar aqui um scanner, passando o system in, que vai ser a entrada de dados do console. E eu vou fazer aqui um double número e um scan.next double. E aí eu vou retornar esse número para quem for chamar. Quando a gente tentar executar isso daqui, pode ser que ocorra uma exceção. E aí eu não quero ter o trabalho de fazer o try catch aqui nesse método. Eu não quero ter que fazer isso daqui e colocar isso daqui e fazer um catch e colocar uma mensagem de erro aqui, tá? O que eu vou fazer aqui então é utilizar a palavra-chave throws. O palavra-chave throws a gente vai utilizar na assinatura do método. Então vou botar aqui throws exception. Quem for utilizar esse método, por exemplo, eu vou utilizar esse método agora no método main, vai ter que tratar essa exceção. Então, por exemplo, eu vou botar aqui um sysout entre com um número decimal. E aí eu vou colocar aqui um double num lê número. Aqui é public static, né? Senão o método main não consegue ver. Então, lê número. Olha o que vai acontecer aqui agora. O Eclipse e o NetBeans vão reclamar e eles vão falar, ou a gente joga ainda essa exceção para frente, ou a gente trata essa exceção. Nesse caso, eu vou tratar essa exceção aqui. E aqui eu já vou deixar o print stack trace feito. Então, vou botar aqui aconteceu entrada inválida. Aconteceu aqui um erro. E aqui a gente vai tentar, aí você pode colocar aqui, né? Você digitou, e aqui botar um num, só para ter algo. E aqui nós vamos tentar executar esse programa. Entre com o número decimal. Como o meu computador está em inglês, eu vou digitar um número com vírgula. E aí ele vai dar o erro. Tá vendo aqui? Dá um input mismatch exception. Entrada inválida. Eu vou tentar executar esse programa aqui de novo. Porém, eu vou entrar com ponto, que é o que o computador entende como sendo um número decimal. Se você tiver com o computador em português, faça o exemplo inverso. Primeiro entre com 4.5, depois entre com 4,5, para você ver a diferença do que acontece. Então, você digitou o número. Voltando aqui, olha, uma coisa muito importante, isso é questão de segurança dos projetos, viu? Eu vou entrar aqui como o 0,6. No caso, como aqui nós estamos fazendo os testes, é ok colocar todo aqui o stack trace. Uma coisa muito importante é que nós, para o usuário, devemos colocar uma mensagem mais amigável, como por exemplo, entrada inválida. O usuário não vai saber o que é o input mismatch exception, não quer saber em que linha do seu programa deu essa informação. Muito pelo contrário, essa informação ela pode ser até perigosa se algum usuário vê isso daqui. Por quê? Primeiro que isso fala que a gente está utilizando Java, segundo que a gente fala que foi na classe da linha 22 que deu o número, e essa linha 22 foi chamada aqui
na linha 11. Então aqui da linha 11 que deu erro e depois foi para linha 22, que é onde exatamente aconteceu o erro. Com isso aqui, pessoas mal intencionadas podem tentar fazer um ataque ao seu sistema. Então, para o usuário final, nós sempre utilizamos uma mensagem mais amigável. Para nível de log, onde desenvolvedores é que vão fazer a pesquisa nesse log, é que nós utilizamos, por exemplo, o print stack trace. Então, fica aí uma dica bem importante até em relação à segurança de sistemas. Para essa aula vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a família das exceções do Java e também a diferença entre erro e exceção. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Caso você tenha dúvidas ou queira obter o certificado do curso ao final desse módulo, é só se inscrever no curso de Java do portal. Se você quiser se manter conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!